Nós vamos continuar agora. A gente vai entrar um pouquinho tecnicamente nesse trabalho que foi feito dentro dos projetos, né? Como que a gente faz uma análise de ciclo de vida e define aqueles 948 quilos de impacto do projeto. Como é que a gente pode... Porque o número absoluto em si não diz tanta coisa, mas ele, comparado com outros números, pode dizer muito e ajudar a gente a ter escolhas melhores. Então, eu queria chamar aqui o Bruno, da Sustentec, que foi responsável pelo trabalho de ACV, para falar um pouquinho desse trabalho e como é que a gente pode incentivar projetos mais sustentáveis. Por favor, Bruno. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos também aqui em nome da Sustentec, ao AIA, nossa sede. Vou começar aqui falando um pouquinho da Sustentec, só para que todos conheçam, né? Eu acho que todos já ouviram muito falar da Pachamama, por conta do projeto que foi feito, e a Sustentec ela faz parte do grupo da Pachamama, dando todo esse viés um pouco mais técnico. Minha apresentação provavelmente não vai ser tão bonita, com fotos tão bonitas quanto eles mostraram aqui da Casa Cor. Às vezes minha apresentação vai ser um pouquinho mais gráficos e coisas, informações técnicas, mas eu espero que todos consigam entender no final aqui a mensagem que eu vou passar. Bom, a Sustentec está há 17 anos no mercado, né? Empresa também fundada pelo João Marcelo. São mais de 600 projetos Brasil exterior. E eu aqui, eu trago esse tema com bastante propriedade para muitos dos que estão aqui, porque eu também sou arquiteto e urbanista de formação, trabalhei com projetos durante parte da minha vida, trabalhei com construção civil, e depois com tudo aquilo gerava um certo incômodo, vendo todo aquele impacto, aquele desperdício, aquelas toneladas de tijolo chegando na obra e saindo quebradas, e caminhões de concreto chegando, despejando material, e isso começou a me causar uma inquietude que eu comecei a precisar agir e me especializar na parte de sustentabilidade. E trabalhei muitos anos como consultor e hoje sou head de negócios da Sustentec, que é uma das líderes do mercado brasileiro nessa parte de consultoria em sustentabilidade. Falando um pouquinho sobre nossa abordagem, como a gente atua, né? A gente atua transversalmente nas empresas, a gente às vezes trabalha da espinha dorsal das empresas, na parte de ESG, trabalhando planos de descarbonização e depois focando nos ativos físicos que essas empresas têm. E a gente também trabalha de baixo para cima, quando a gente começa num projeto específico, num local, e depois a gente vai galgando esse trabalho para que a gente trabalhe em planos maiores de descarbonização, etc. Aqui alguns dos nossos clientes, né, Casa Cor ali muito bem representada, e aqui alguns dos nossos projetos aqui ao longo desses 17 anos de história, né? Fernando de Noronha, que a gente fez todo o plano Noronha Carbono Zero, para ela se tornar uma ilha Carbono Zero até 2050. Parte do legado de sustentabilidade aqui do Parque Olímpico, certificação de arenas, projetos aqui em algumas arenas, otimização e tudo mais. Aqui a própria cidade de Matarazzo, né, a gente fez esse trabalho com a Casa Cor de inventariar os espaços, de entender o carbono incorporado àqueles ambientes. Para vocês terem ideia, a gente fez isso de todo esse complexo aqui que vocês estão hoje. Então, aqui foram 140 mil metros quadrados de área construída, que a gente levantou material por material. Ainda bem que a gente tinha um modelo BIM do complexo como um todo, mas a gente levantou material por material, foi catalogando todos eles para a gente conseguir fazer uma avaliação do ciclo de vida desse projeto e entender o impacto dessa construção. Então, assim, comparando com os ambientes da Casa Cor, a gente está falando de valores exorbitantes aqui, né? Óbvio, a gente está falando de 140 mil metros quadrados e construção civil de fato. Mas eu acho que, assim como esse projeto, a Casa Cor também tem esse caráter de trazer inovação, né? Então, falar disso nos ambientes dos arquitetos, eu acho que é muito relevante. Aqui alguns outros projetos, Melicidade, do Mercado Livre, alguns trabalhos com galpões logísticos, Vilas dos Atletas das Olimpíadas, trabalhos com, por exemplo, empresas de logística aérea também, que a gente fez recentemente. Enfim, são muitos, eu acho que não vale ficar me alongando muito aqui, era só para vocês terem um pouquinho de ideia da Sustentec. E aí, eu acho que respondendo um pouquinho a pergunta que o Darlan colocou no final da apresentação dele, né? Que ancestrais queremos ser? Eu acho que esses somos nós agora, né?
Hoje, isso daqui nos representa. Cada um de nós aqui. Quer queira, quer não, a gente está envolvido nessa realidade. Então, a gente está, o que o João falou, né? Secas, incêndios, degelos, resíduos, poluição, tudo isso, né? E a gente sabe que, no fundo, a sustentabilidade é exatamente essa ação de equilíbrio que vai permitir que a gente permaneça nesse planeta. Porque, assim, o ser humano pode até acabar, mas o planeta vai continuar. Então, assim, o que a gente faz na sustentabilidade é preservar a nossa espécie. Porque o planeta pode expulsar a gente, daqui a pouco ele se regenera e já está tudo bem de novo. Mas o ser humano não. Então, a sustentabilidade é essa ação de equilíbrio que a gente tem que fazer. A compensação ambiental é parte desse equilíbrio. É a forma de você estar compensando aquilo que você está impactando. Se a gente pensasse assim num mundo ideal, se todos fizessem isso, a gente estava bem. Né? Mas, obviamente, a gente pode fazer muitas ações prévias à compensação, que é a parte da gente mitigar as emissões que a gente tem, para depois a gente começar a pensar na compensação. Né? Eu acho que esse é o trabalho da avaliação do ciclo de vida, porque é a forma de você entender tudo isso. Né? E trazendo aqui em números aquilo que o próprio João Marcelo falou, do impacto que a gente tem no nosso setor da construção civil, são 40% das emissões, né, divididas naqueles 28 e 12, a operação e a construção, 21% da água consumida, 65% dos resíduos gerados, e é muito bacana ver o trabalho dos resíduos que a Casa Cor faz, e 42% da energia consumida. E aí, eu trago aqui sempre essa pergunta assim, de por que a gente tem que pensar em carbono incorporado, né, que foi um pouco que a gente trouxe na Casa Cor. Só para entender, primeiro, o que é esse carbono, né, como é que a gente contabiliza isso. A gente tem num projeto, numa construção, geralmente a gente tem o carbono incorporado e o carbono operacional. O carbono incorporado, ele se refere a todas aquelas emissões em equivalência de carbono, que são usados na produção, transporte, instalação e manutenção desses materiais da construção. Né? Então, é isso daqui, no final, que a gente levantou para os projetos do Casa Cor. E o carbono operacional já são as emissões relacionadas ao consumo de energia da edificação. Então, quando a gente volta lá naquele outro slide, a gente está falando aqui o carbono operacional, ele está mais relacionado a esses 28%, e aqui a gente está falando de um carbono incorporado, mais ou menos, porque ele tem a manutenção também que entraria, mas em ordem de grandeza pode-se entender como isso. Quando a gente fala de uma avaliação de ciclo de vida completa, a gente olha para esse carbono total, né, o carbono incorporado e o operacional. Mas quando a gente quer olhar para, de fato, o impacto do projeto, da mesma forma como a gente fez aqui para o complexo da cidade de Matarazzo, entender o impacto dessa construção, né, como que reaproveitar o prédio existente da antiga maternidade Matarazzo aqui faz sentido frente a um prédio completamente novo, como essa torre Mata Atlântica aqui atrás, que vocês veem aí atrás do Hotel Rosewood. Então, qual o sentido de você fazer um retrofit de uma estrutura existente, de um trabalho de, por exemplo, reaproveitar as esquadrias originais que eles tinham aqui? Então, eles têm uma bela carpintaria aí dentro da construção, que eles fazem o restauro de cada uma dessas esquadrias. Qual o sentido de você fazer isso ao invés de construir uma grande esquadria de alumínio, de PVC, numa construção, né? Então, quando a gente faz isso, a gente avalia o carbono incorporado àquela construção. E assim, ele não pode ser ignorado. Quando a gente olha alguns gráficos de referência, quando a gente fala de um escritório, que obviamente tem um uso um pouco mais intenso, o carbono incorporado ele chega a representar 35% do total de carbono emitido do ciclo de vida completo da edificação. Se a gente vai mudando a tipologia, né, se a gente vê esse carbono incorporado aumentando cada vez mais, até num residencial multifamiliar, a gente tem mais de metade do impacto total daqueles 70, 80, 90 anos da construção está relacionada ao carbono incorporado, aos materiais, às escolhas que foram feitas
pelo arquiteto, pela construtora, por todas as pessoas que participaram do processo de concepção daquele projeto. E aí, explicando um pouquinho mais tecnicamente como é que funciona essa avaliação do ciclo de vida, essa ACV. Obviamente, isso tudo está respaldado em normas internacionais, é a forma de você criar estándares, criar padrões para poder medir, compilar isso, mas para que vocês entendam aqui os estágios de um ciclo de vida de uma construção. Você tem os estágios que vão de A até estágio D, tá? D, assim, depois a gente fala, mas isso daqui vai uma coisa que hoje em dia é muito pouco aplicada ainda, principalmente no Brasil. Mas no estágio A a gente fala que é a etapa de produto. Essa etapa de produto, ela contempla a extração, transporte e manufatura daquele produto e o transporte daquele produto até o seu destino final. Então, se a gente está falando de um piso, né? Kesley citou cerâmica, vamos lá. Então, tem toda a parte da extração daquele material que vai compor a cerâmica, todo o impacto do transporte até a fábrica, todo o consumo de energia, resíduos gerados, consumo de água durante a produção daquele material, e depois a perna 2, que a gente fala o transporte, que é o transporte até a obra. Né? Então, no momento que ele é produzido, dele chegar até a obra. Então, quando a gente fala, vamos priorizar materiais regionais. Por que a gente tem que priorizar materiais regionais? Porque isso daqui vai ser significativamente menor. E o impacto disso daqui, dependendo, né, do meio de transporte que você vai usar, um caminhão a diesel e tudo mais, isso que tudo contabilizado aqui. Então, se a gente prioriza materiais regionais, a gente não só está ativando a economia local, mas a gente está reduzindo o impacto também daquele material naquela perna que ele faz. Isso tudo a gente consegue computar quando a gente faz uma avaliação do ciclo de vida, tá? Depois a gente entra aqui para a parte da construção, né? Então a gente tem a construção de fato, a energia gasta, tudo isso despendido no processo de execução. A parte de uso, manutenção, reparo daqueles materiais ao longo do ciclo de vida. Então, se aquele material é um material mais durável, que ele vai precisar de menos reparo ao longo do ciclo de vida dele, ele é um material que vai ter um impacto menor quando comparado a outro que vai precisar de um reparo mais frequente. Né? E aqui eu trago até um case interessante que uma vez um cliente buscou a gente porque ele estava querendo fazer um projeto de uma casa e com uma cobertura de palha. E aí ele estava querendo sair da palha tradicional, da palha natural. Né? Era lá no Nordeste esse projeto. Que eu encontrei um fornecedor que tem uma palha artificial, que ela não tem a manutenção que a palha natural vai me dar, que eu tenho que a cada 5, 10 anos, às vezes, trocar aquela palha, e ela é uma palha com conteúdo reciclado, então é uma palha sustentável. O que vocês acham? Perguntaram para a gente, né? E aí a gente parou para analisar, e a gente rodou exatamente esse estudo aqui. Uma avaliação do ciclo de vida daquele material. Uma palha. Vamos comparar a palha natural com a palha artificial. Eu não vou citar aqui o nome da empresa. Mas, enfim, a gente foi avaliar a palha artificial, ela tinha 10% de conteúdo reciclado. O restante era tudo matéria virgem. Era plástico, era petróleo. Então, assim, a empresa já vinha se marketeava como uma palha sustentável e ela tinha 90% daquilo era petróleo, extração de petróleo, fabricação de plástico, tudo aquilo. A gente foi olhar as partes de transporte, essa empresa, que se julgava uma empresa brasileira, ela trazia, na verdade, a chapa de plástico que depois ele beneficiava aqui no Brasil, ela trazia ela do Canadá. E aí, quando a gente foi analisar isso tudo, a gente falou, não tem outra, você vai na palha natural. Porque você vai estar lidando com os fornecedores locais. Além de toda a questão da sustentabilidade, do material natural, você está incentivando a economia local. Fornecedores, montadores locais da região, interior, tudo mais. E aí foi quando a gente conseguiu dar para ele uma ferramenta de decisão. Falar, olha, assim você pode escolher. E, bom, a gente fala aqui um pouquinho, então, da construção, e você vê que ela passa por todos esses estágios do ciclo de vida. E, no fundo, se a gente for parar para comparar, a construção nada mais é do que um produto. Né?
Né, é difícil, como arquiteto, falar a produtização da arquitetura ou qualquer coisa do tipo, mas a construção é um produto. Ela é um produto, ela também passa pelos mesmos estágios que qualquer produto passa. Né? E é importante a gente pensar nisso. Da mesma forma que tem os stakeholders, as empresas que trabalham na extração da matéria-prima, etc., você vai ter um fim de vida, a mesma coisa acontece para um produto. A única diferença é que na construção, a composição dessa avaliação ela é feita com embasamento em declarações ambientais de produto, porque a construção é feita de diversos outros produtos. Isso acontece para alguns produtos também, que você tem outras composições de outros produtos, né? Mas a construção é meio que um guarda-chuva mais macro dessa avaliação, né? Porque ela vai estar trabalhando com muitos produtos diferentes, que têm diferentes ciclos de vida dentro daquilo, e aí por isso que acaba sendo um processo bastante complexo para ser feito. E aí, quando a gente entra na declaração ambiental de produto, aqui eu não vou me estender muito, porque a gente vai ter o professor Manuel Martins aqui depois falando de mim, que ele vai trazer isso mais em detalhe, mas a declaração ambiental de produto é exatamente essa forma que permite que a gente compare materiais. A gente precisa saber como comparar, o que comparar, para a gente poder tomar a decisão sobre como esse material é, de fato, um material recomendado para aquele projeto pelo seu caráter ambiental ou não. E para desenvolvimento desse produto, você precisa fazer inicialmente uma avaliação do ciclo de vida. A mesma coisa que a gente fez ali para todos os projetos Casa Cor, você precisa fazer a mesma coisa para cada um dos produtos. E, ao final, você tem as EPDs, né, o Environmental Product Declaration, ou DAP, Declaração Ambiental de Produto. E a CV, que é feita para esse DAP, você tem que considerar as 5 etapas que vocês veem aqui, são iguais às etapas da construção. A gente tem a extração da matéria-prima, a gente tem a produção, fabricação, os transportes, né, prévios e pós, as pernas 1 e 2, a comercialização e o período de uso, e a disposição final daquele produto. E para você entender como, né, também, porque às vezes, né, você tem todo esse ciclo de vida, e às vezes um fornecedor só vai conseguir fazer uma parte dele. Então, vou fazer um cradle to gate. Então, é do berço ao portão. Então, no momento que aquilo lá sai da fábrica. Então, eu vou fazer o meu assim. Como é que eu consigo comparar isso com outro produto se o outro cara vai querer fazer uma avaliação do ciclo de vida maior? Para isso existem os PCRs, que são esses requisitos que falam que cada tipo de produto tem que ter uma determinada... tem um framework diferente, umas regras diferentes para ser avaliado. E assim isso permite que a gente hoje, no setor da construção civil, a gente consiga comparar um produto com outro. Então, quando eu vou lá fazer a comparação da palha, eu consigo extrair, consigo fazer uma comparação puxando exatamente as mesmas etapas, para eu poder comparar banana com banana. Porque senão eu vou estar comparando um que vai estar contemplando um ciclo de vida muito maior, com outro que às vezes não tem tanta informação e vai me parecer que tem um impacto menor, né? Então, é importante entender que existem todas essas regulamentações, essas normativas internacionais, né, que são também traduzidas aqui em NBRs, que compilam esse trabalho todo, desde o processo de você fazer a avaliação do ciclo de vida, até você ter a emissão de EPD e, por exemplo, a verificação e emissão de EPD com a Fundação Vanzolini. Então, isso tudo tem que ser muito cuidadosamente feito. Sempre existe aqui uma empresa por trás ajudando nessa coleta de informações, porque isso é um trabalho extremamente técnico, para depois que ele chegue lá na fase de você ter a emissão de uma EPD, esse trabalho seja de fato confiável. Aqui trazendo alguns exemplos, né? Acho legal, a Kesley trouxe muito a questão do uso de materiais bióticos, né? Materiais naturais, de base natural. A madeira engenheirada, por exemplo, na construção civil, ela tem muito esse papel. Quando você vê aqui uma comparação de um prédio de exatas características, tá? Todos eles são o mesmo prédio, mesma área, mesma altura de pé direito, tudo igual. Quando a gente compara um que tem laje de concreto, em steel deck, steel frame, núcleo de concreto, e a gente vai aos poucos mudando, incluindo materiais de base natural,
você vai vendo como esse impacto do ciclo de vida dessa edificação vai caindo. Até a gente chegar aqui, um impacto que tem 52% menos quando comparado ao inicial. Isso é a função do uso de materiais naturais. Então, por mais que lá, no seu caso, você tenha o MDF como material de maior impacto, tem que se entender que provavelmente ele era o material de maior uso, como você mesmo falou. Então, assim, não é para diretamente compará-lo, né? Você precisa dessa unidade de medida. Quanto que eu vou comparar? Eu vou comparar por quilo de material, aí você consegue ter uma precisão maior. Eu vou comparar por metro quadrado de um determinado material, vou colocar por metro quadrado de pintura, quando eu for analisar uma tinta com outra. Então, você tem que sempre se atentar a essa questão da unidade de medida. Então, por isso que quando a gente chega a um resultado de uma edificação, às vezes a gente se espanta com o impacto, mas quando a gente extrai por metro quadrado, a gente vê que aquele impacto, ele, às vezes, nem foi tão alto, como é o caso do seu, não era um ambiente com impacto elevado, ou então a gente chega ao impacto que a gente fala, nossa, realmente, isso daqui é um impacto por metro quadrado, a gente tem um cenário bastante ruim, né? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente faz, por exemplo, para certificações, certificação LEED. Um dos créditos da certificação é fazer essa avaliação do ciclo de vida e entender o impacto incorporado. Então, isso aqui foi um projeto da sede Fleury. Então, aqui a gente já está falando de 766 toneladas de CO2 emitido nesse projeto. E, mesmo assim, foi um projeto que estava 27,46 abaixo do baseline da certificação. Então, isso daqui, nos diferentes critérios de avaliação de uma avaliação de ciclo de vida, onde aqui, né, a gente se concentrou nisso daqui, que é realmente o mais relevante, que é a parte do aquecimento global, que são as emissões de CO2. Você ainda tem toda a parte de acidificação, eutrofização, todos esses outros impactos que também não podem ser ignorados, né? E aí, deixando minha apresentação um pouco mais bonita, trazendo aqui os ambientes da Casa Cor, saindo um pouco da parte técnica, isso aqui foi um pouco dos resultados gerais, né? Então, peço que não se atentem muito aos valores, porque isso está muito relacionado com também a metragem daquele ambiente, né? Não pelas escolhas diretas do material, mas pela metragem daqueles ambientes. Às vezes, ambiente com pé direito maior, por exemplo, precisava preencher mais pé direito, né? Mais parede. Ambientes externos precisavam adotar de estruturas um pouco diferentes para suportar também as intempéries. Então, isso daqui é o resultado geral do trabalho que foi feito nesses 12 ambientes que o Darlan citou, e que, no final, foram certificados natureza positiva com o selo da Pachamama. No total, lá, a gente teve, então, 91 toneladas de CO2 que foram compensadas, foram positivadas, que isso daqui representa, em números gerais, aí, mais de 1.300 mudas de árvores, mais de 190 barris de petróleo, 340 mil quilômetros de carro percorridos e 28,7 toneladas de resíduos desviados de aterro. E, só que talvez para puxar um link com o que a gente entende que é essa próxima etapa, né, como a gente vê isso evoluindo, e essa questão de tentar integrar mais as marcas nesse trabalho, porque uma avaliação de ciclo de vida ela só é boa se as informações que a compõem forem boas também. E para a gente ter informações precisas dos ambientes da Casa Cor, o ideal seria que a gente conseguisse trabalhar com todos os produtos que estão na Casa Cor com suas próprias EPDs, com suas próprias DAPs. Porque o que a gente faz no nosso trabalho é a gente relacionar aquele produto com uma DAP existente, com uma que de fato tem quantificação, que foi medido e que a gente sabe o impacto. E aí a gente faz alguns ajustes, questão dos transportes, coisas que a gente consegue. Mas o ideal para a gente ter aquela precisão, realmente a gente saber quanto que aquele ambiente impacta, aquelas marcas que compõem aquele ambiente deveriam ter declarações ambientais dos seus produtos, e aí sim, seria uma forma da gente ter um número preciso aqui no final. Então, tendo isso, eu acho que é o próximo passo para a Casa Cor, porque a gente vê uma evolução
no Brasil, isso daqui são números da EPD Brasil, uma evolução no número de EPDs ano a ano, que as empresas já estão entendendo o valor delas medirem, delas quantificarem, porque só medindo, a empresa vai saber onde atuar no ciclo de produção daquele seu produto específico. Onde que está meu impacto? É na hora que eu extraio? É na minha fábrica? Será que eu estou tendo desperdício de energia? Será que eu podia ser um pouco mais eficiente? E ela se comparar a outros do mercado. A partir do momento que ela tem o dela, ela pode se comparar a outros, porque vai estar tudo ali na declaração ambiental de produto. Então, ela vai conseguir otimizar, em alguns casos, a operação dela. Economizar recursos, investimento naquele processo, desenvolver, né, P&D, você ter lá parte de desenvolvimento de novos produtos, novas frentes para você se adequar ao mercado que está cada vez mais exigente por soluções de sustentabilidade. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma baixíssima representatividade, né, e é um trabalho que a gente vem impulsionando, que a Fundação Vanzolini já vem há muito tempo trabalhando para tentar impulsionar isso no Brasil, porque lá fora, o que a gente vê, né, no início de janeiro de 2024, havia mais de 23 mil declarações ambientais de produto verificadas de acordo com a norma, nos diferentes programas da EPD. Totalizam mais de 120 mil EPDs para produtos somente da construção no mundo todo. Então, é essa base aqui que a gente olha quando a gente faz uma avaliação de produto. A gente pega esses 120 mil e a gente tenta relacionar aquele produto que está no ambiente da Casa Cor com um produto dessa base de dados. Acontece que o melhor cenário seria se a gente soubesse exatamente quanto que aquele produto que está na Casa Cor, que é da fábrica aqui no Brasil, quanto que ele impacta. Aí a gente teria um resultado realmente cirúrgico, né? Então, assim, só falando um pouquinho do processo, que eu acho que isso daqui eu, né, de novo, não vou me estender muito, mas da declaração ambiental de produto, primeiro você tem que identificar o PCR, que são as regras do seu produto, né? Então, de acordo com o setor que você está, você tem determinados requisitos para desenvolver a sua avaliação de ciclo de vida, compilar essas informações, encaminhar para verificação externa. Então, por exemplo, o EPD Brasil, né, o EPD Brasil aqui hoje representado pela Fundação Vanzolini, e depois você tem o registro e publicação da sua EPD. E entendendo que o primeiro passo é sempre conhecer, é medir, é fazer a avaliação do ciclo de vida. Só assim você vai conseguir chegar à emissão de uma EPD e você vai conseguir chegar, de fato, a entender como o seu produto funciona e onde você pode trabalhar, melhorar a relação dele com o meio ambiente. É isso, gente. Obrigado.